Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último domingo da Quaresma. Próximo domingo já iniciamos a Semana Santa. Semana Santa nós teremos todos os dias uma meditação. E hoje nós encerramos o período o último domingo da Quaresma. A Quaresma em si só vai se encerrar na quarta-feira da Semana Santa, mas o último domingo é hoje. E no calendário antigo, nós usamos o calendário novo do Concílio Vaticano II, em que hoje é o quinto domingo da Quaresma. Mas no calendário antigo, hoje seria o domingo da Paixão, o primeiro domingo da Paixão. Era assim. O primeiro domingo da Paixão era o quinto domingo da Quaresma e o segundo domingo da Paixão era o domingo de Ramos. Por isso que hoje nós vemos, se formos pegar o calendário litúrgico, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então hoje, São Tomás de Aquino ele coloca como o primeiro domingo da Paixão no seu livro. E hoje vamos meditar sobre a Paixão de Cristo. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Aqui há três coisas que devemos considerar. A figura da paixão. E como Moisés levantou no deserto a serpente. Ao povo judeu que dizia, a nossa alma está enfastiada deste alimento levíssimo, Deus, para lhes castigar, enviou serpentes. Em seguida ordenou que fizessem uma serpente de bronze como remédio contra as serpentes e em figura da paixão. É próprio da serpente possuir veneno, mas a serpente de bronze não era venenosa. Do mesmo modo, Cristo não tinha pecado, que é um veneno, mas assemelhou-se ao pecador. Conforme esta palavra de São Paulo, enviou Deus seu Filho em carne semelhante à do pecado. Por isso, Cristo produziu o efeito da serpente de bronze contra o ímpeto das concupiscências abrasadas. Segundo, o modo da paixão. Importa que seja levantado o Filho do Homem. O que se compreende do levantamento da cruz. Cristo quis morrer levantado. Primeiro, para purificar o céu. Pela santidade da sua vida, purificar já a terra, restava purificar o ar. Para triunfar sobre o demônio, que prepara a guerra nos ares, e para atrair nossos corações a si. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ao morrer na cruz, foi exaltado, pois triunfou de seus inimigos a ponto de sua morte ser chamada exaltação. Diz o Salmo, beberá da torrente no caminho, por isso levantará a sua cabeça. E foi a cruz a causa de sua exaltação, como diz São Paulo, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Terceiro, o fruto da paixão. O fruto é a vida eterna. Por isso diz, a fim de que todo que nele crê e faça boas obras não pereça, mas tenha vida eterna. Este fruto corresponde ao fruto figurado da serpente de bronze. Com efeito, quem se voltasse para ela curava-se do veneno e salvava sua vida. Volta-se para o Filho do Homem, exaltado na cruz, quem crê em Cristo crucificado, e assim, curando-se do veneno e do pecado, conserva-se para a vida eterna. Vamos lá, figura da paixão. Essa figura ela é importante, né? Nós temos esse exemplo da serpente de bronze que foi levantada. As pessoas eram picadas por serpentes venenosas e aqueles que olhavam com fé para aquela serpente de bronze eram curados. Assim nós acabamos com aquele mito protestante de que adoramos imagens. Nós não adoramos. Se fosse assim, Deus era um idólatra, porque mandou as pessoas olharem
e pela serpente de bronze, pela figura da serpente de bronze, eram curados. Assim como nós olhamos para a cruz com os nossos olhos da fé, olhamos para a cruz no dia da crucificação, ou também olhamos para a imagem do crucificado para meditarmos a paixão. Sabemos que a imagem não tem poder nenhum, mas através da meditação, olhando para ela, nós podemos ser curados pela figura da paixão. E as pessoas dizem, não podemos colocar Cristo na cruz, porque Jesus ressuscitou, não sei o que e tal. Aí o apóstolo responde, nós pregamos Cristo crucificado, loucura para os judeus, insensatez para os gentios. Nós pregamos esse Cristo crucificado. Nós mostramos a cruz. Jesus ressuscitou sim, mas para ressuscitar ele precisou passar pela cruz. E foi o seu sangue derramado que nos conseguiu a redenção. Ele ressuscitou para mostrar a nós o seu triunfo sobre a morte. Mas foi pela morte que Jesus triunfou sobre a morte. Foi morrendo naquela cruz e depois ressuscitando que nós tivemos a certeza de que Cristo venceu a morte. Venceu o pecado e a morte, abriu para nós as portas do paraíso. Mas ele precisou passar pela cruz. E nós também, por que nós apresentamos? Porque nós também nessa terra passaremos pela cruz. Se nós queremos um dia contemplar a glória do céu, se nós queremos ressuscitar com Cristo, nós precisamos também morrer com Cristo. Precisamos morrer para os nossos apetites carnais, morrer para a concupiscência da carne, morrer para todas as nossas paixões desordenadas. Precisamos sofrer neste mundo. Felizes sois vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, porque primeiro perseguiram a mim. Felizes foram os mártires que derramaram seu sangue por Cristo. E nós também, quando sofremos perseguição, por menor que seja no dia a dia, nos colégios, no trabalho, na faculdade, quando somos ridicularizados pela nossa fé. Muitos fogem, não sou católico, mas está tudo bem. Não devemos nos impor. Nós temos essa fé e nós, se preciso for, morreremos por ela. Devemos ter um amor muito grande a Cristo e defender os direitos de Deus. Nós não podemos cruzar os nossos braços e tanto faz, tanto fez. Nós vamos ser perseguidos. Mas se eu falar isso, vão me perseguir, vão me caluniar, vão me xingar, vão me rir de mim. Os mártires, em plena praça pública, falavam de Deus e eram mortos pelo império. Se levantavam, vendo outros cristãos morrerem, outros tinham coragem de se levantar em pleno coliseu e falar, eu também sou cristão, eu acredito em Cristo. E morriam ali também. E nós temos vergonha de falar para o outro que nós somos católicos. Nós temos vergonha de falar ao outro aquilo que a nossa fé defende. Nós precisamos defender os nossos princípios. Mas o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. O Estado não tem uma religião oficial, mas ele tem as religiões, ele precisa conviver com eles. Então não há problema você defender a sua fé o quanto for necessário. Não vai ser aquele chato que fica o tempo todo enchendo o saco de todo mundo, mas vai defender a sua fé. Você vai falar a verdade. A igreja defende isso, é isso que eu também defendo. Porque eu estou com a igreja. Se a igreja está errada, eu prefiro errar com a igreja do que errar sozinho. Então nós vamos defender a fé a qualquer custo. Nós vamos defender a fé a qualquer custo, porque esta é a nossa fé. É isso que nós escolhemos. Seguir a Cristo. E o seguimento a Cristo exige renúncias. Não acho que dá para ser bom católico e ir no pular carnaval, ir no viver as festinhas, as baladas do mundo. Não acho que dá para ser católico vivendo os apetites da carne. Não dá. É preciso renunciar. Renunciar a amizades, renunciar companhias, renunciar locais.
o que for necessário para a fé, é preciso renunciar. Precisamos nos assemelhar a Cristo em tudo. E se preciso morrer for, vamos morrer com Cristo. Segundo modo da paixão. Ele quis purificar o céu. O demônio, ele ataca, ele quer preparar ali essa guerra. A primeira guerra do demônio foi no céu. Quando ele se levantou, eu não servirei, eu não vou seguir, eu sou soberbo. E houve uma batalha no céu em que foi arrastado 1/3 para a terra. Nós vemos em Apocalipse. Acho que é Apocalipse 12, se eu não me engano, que fala isso. Houve uma batalha no céu. Miguel com os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão foi vencido, foi precipitado na terra. E ele não pode atingir a Deus. Então ele tenta nos atingir para indiretamente atingir a Deus, porque nós somos criações de Deus. Então ele tem o tempo todo nos tentado. Ele tem o tempo todo investido contra nós, contra as famílias, contra as crianças, enfiando qualquer tipo de ideologia na cabeça, uma ideologia desvairada marxista, uma ideologia de gênero, todas essas ideologias que são podridões. O demônio tem tentado enfiar em nós, nas nossas crianças. Mas é tudo normal, cada um faz o que quer. O que importa é o amor. Todas as suas formas de amar são pelo amor de Deus. Tem católico defendendo isso. Deixa eles serem. Que deixa, você vai deixar eles viverem, você não vai ficar enchendo o saco deles. Mas você tem que defender a sua fé. Você não concorda, você respeita porque é uma escolha deles. É uma decisão deles. Mas você não precisa aceitar, você não precisa concordar. Nós não vamos concordar, nós somos católicos. A nossa fé não prega isso. O catecismo da Igreja Católica não fala que a homossexualidade é normal, mas que a homossexualidade é um transtorno. Que é algo que fere a natureza. Se alguém tem a tendência homossexual, nós vamos aceitá-lo e nós vamos incluí-lo no meio de nós sem nenhum tipo de prejuízo, sem nenhum tipo de preconceito. Porque a tendência não é a pessoa que escolhe. Ninguém escolhe ter atração pelo mesmo sexo. Mas a pessoa escolhe o que ela vai fazer com isso. A pessoa escolhe se ela vai ter relações com outro homem, um homem ter relações com outro homem, uma mulher ter relações com outra mulher, ou se ela vai viver a castidade. É ela que escolhe. Quem decide não viver a castidade, nós não somos a favor. É algo que fere a natureza das coisas. Nós não temos que concordar, nós vamos respeitar. É a decisão da pessoa. Ela vai ter que lidar com as consequências. Mas nós continuamos falando a verdade. Porque a verdade independe de opinião pessoal. Cada um pode ter a sua opinião, mas a verdade é uma só. É a verdade de Cristo, a verdade das Escrituras, que foi confiada à Igreja Católica para que ela seguisse e para que ela ensinasse aos demais. E nós, como católicos, temos essa missão de evangelizar, de anunciar. Aí fica naquela, que a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar as religiões. Elias ou Eliseu, agora me fugiu, se Elias ou Eliseu, que via os outros adorando outros deuses, grita mais alto. Vai que ele está ocupado com outras coisas, não está ouvindo vocês, grita mais alto, vai. Faz suas orações mais alto, ele não está ouvindo o Deus deles. Isso está nas Escrituras. Nós respeitamos as pessoas, mas não temos obrigação nenhuma de respeitar outras religiões, porque acima de qualquer opinião existe a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo, cabeça da igreja. E terceiro, o fruto da paixão. O fruto é a vida eterna. A fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volta-se para o Filho do Homem exaltado na cruz, quem crê em Cristo crucificado, e assim, curando-se do veneno do pecado, conserva-se para a vida eterna. A cruz, ela traz frutos para nós. Frutos maravilhosos. Nós somos readmitidos ao céu. As portas do céu foram um dia fechadas a nós pelo nosso pecado. Mas Cristo, com a sua cruz, ele abre as portas do céu para que nós possamos viver como santos. Para que nós possamos viver lá no céu como a igreja triunfante. Mas para isso precisamos viver em santidade neste mundo.
renunciando a tudo quanto for necessário para vivermos unicamente para Cristo. Que peçamos essa graça a Deus de aproveitar todos os frutos da paixão. Que tenhamos aproveitado essa quaresma e aproveitemos deste final de quaresma, início de Semana Santa, para que nós possamos viver bem, em santidade. Para que nós realmente, depois dessa quaresma, não voltemos a quem éramos antes, mas tenhamos a nossa vida mudada totalmente por Cristo. Que essa quaresma tenha nos ajudado, realmente, a viver para Cristo, a mudar os nossos maus hábitos e viver em santidade. E que possamos, daqui para frente, continuar vivendo em santidade, cada vez mais, e anunciando a todos este Cristo crucificado, que venceu a morte e ressuscitou por nós. Anunciando ao mundo que vale a pena seguir a Cristo. Que as pessoas, ao ouvirem nós falarmos de Cristo, elas tenham sede de Deus. Que as pessoas, ao nos ouvirem falar de Cristo, elas queiram conhecer esse Cristo que é amor. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Juntos. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Que não tenhamos medo de seguir a Cristo, mas coragem para defender os direitos de Deus, defender a nossa fé, defender a verdade. E se preciso for, morrermos pela verdade que é Cristo, cabeça da igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora nos ajude. Que Nossa Senhora das Dores nos ajude a bem vivermos este final de quaresma, início de Semana Santa, e que possamos viver na radicalidade do Evangelho. Uma decisão radical por Cristo. Que nós possamos evitar qualquer forma de pecado, qualquer situação próxima de pecado. Que possamos viver para Deus inteiramente. Nos decidir por Cristo todos os dias e viver em santidade. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos ouvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Muito obrigado a você que rezou conosco hoje, rezou conosco durante esses últimos domingos. Próximo domingo, domingo de Ramos, nós nos encontramos aqui novamente para meditarmos a Semana Santa. Lembrando que todos os dias da Semana Santa teremos uma meditação. Amém? Espero você, sua família, compartilhe para que mais pessoas possam rezar conosco, meditar conosco. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Louvor a Deus. Salve Maria!